depois dos transtornos de ontem, eu peço desculpa de novo em nome da coordenação. Tivemos uns imprevistos, nós conseguimos superar. Estamos aqui hoje, então é uma grande conquista hoje, né? Não, eu já é uma grande conquista, porque tudo, digamos, estava para não deixar acontecer. Mas acho que a doença do professor Dalfogo é lamentável, imprevista, mas nos desejamos aqui no programa uma boa recuperação para nos ter bem em breve aqui entre nós. Gostaria de um especial agradecimento ao professor Armando, da Universidade do Porto, uma das universidades de liderança na Europa, também uma das universidades que se destacou também em termos de seus modelos de cooperação internacional, de pesquisa. Nós, inclusive, temos muito prazer, porque ele seria 2 semanas o professor Antônio, aqui, vice-diretor de Relações Internacionais, e hoje o professor Armando, e nós estávamos falando com o professor Armando que nós temos um fluxo anual de alunos nossos que vão para o Porto em torno de 20 anos. Nós temos 2 alunos fazendo mestrado na área de economia da Universidade do Porto. Então, eu fico muito contente, muito feliz com a sua presença, professor Armando. Da mesma maneira, eu gostaria de agradecer também muito a professora Maria Alva pela sua presença, que era suplente, mas decidiu sacrificar o seu sono de beleza de ontem e sacrificar a leitura da dissertação durante o período. Então, professora Maria Alva, muito obrigado pela sua presença também. Então, com isso, declaro aberta a sessão da defesa da dissertação do professor Leon Prati Correia, sob o título Tomador de Decisão, Treinamento de Inteligência Compositiva com Gestão da Informação e do Conhecimento. O Adolfo está nos vendo. O Adolfo está nos vendo, então, calma, eu já falei que não precisava falar. Eu sabia de esperamos se ver em breve, tá, Adolfo? Então, tá. Então, Leon, você tem aproximadamente até 50 minutos, depois eu passo a palavra para os membros da banca para fazer suas avaliações. Muito obrigado. Por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, professor Amal, presidente da banca. Muito obrigado por estar fazendo aqui as vias do queridíssimo amigo e professor Oscar Dalfogo, que nos assiste diretamente lá do hospital, via conferência. Professor Armando, muito obrigado por fazer parte dessa banca. Eu tenho certeza absoluta que o senhor vai contribuir imensamente para este trabalho e para os próximos que virão após. Professor Marial, muito obrigado por estar fazendo parte novamente da banca também desse meu trabalho. É um prazer imenso ter a professora. É um carinho muito grande que eu também sinto pela professora. Aos amigos, colegas de mestrado presentes aqui, obrigado pela presença. É um carinho trabalhar sempre junto com vocês. Bom, obrigado. Pessoal, então, nós vamos falar aqui desse trabalho de dissertação, um tomador de decisão, o delineamento de um modelo a partir da integração da inteligência competitiva com gestão da informação e do conhecimento. Pode ver mesmo. Então vamos lá, eu gostaria de fazer uma introdução e trazer aqui para vocês um autor chamado Alvin Toffler. O professor Oscar Dalfogo e eu, a gente sempre comenta esses ditos por Alvin Toffler, e Alvin Toffler separa, digamos assim, o planeta, né, em algumas eras. A primeira era como sendo a era da agricultura, lá nos redores de 800 a.C., e lá na era da agricultura o que realmente importava eram os recursos naturais da Terra, o planeta Terra como um todo, e a principal característica dessa era é o surgimento da agricultura. Então essa primeira onda, como ele chama, né, ele divide essas eras em ondas, é a chamada era da agricultura, onde o que importava nessa época era o planeta Terra e os seus recursos naturais, né? A segunda era, tratada por Alvin Toffler, é a era industrial, ali datada de 1650 ou meados do próximo século, 1750, depois de Cristo. Essa era fica bem delineada pelo filme que a gente conhece do Charles Chaplin, onde a tríplice, o triângulo que sustenta a era industrial é o capital, o trabalho e o mercado. Então, Alvin Toffler diz que não de forma unificada, mas esta onda da era industrial, ela começa a abranger como uma onda ela começou a abranger
pela Europa, pelos principais países da Revolução Industrial, e assim foi abocanhando o resto do mundo em anos subsequentes. Depois dessa era industrial, Alvin Toffler coloca o que seria a era da informação e a era do conhecimento. Alguns autores dizem que existe primeiro uma era da informação e segundo uma era do conhecimento. E isso já nos Estados Unidos a partir de 1950. Então nós temos aí um encurtamento das distâncias entre as eras. Em que nessa era do conhecimento, nessa era da informação, o que importa agora não é mais o capital, e sim as pessoas. Então o que realmente faz a diferença na era do conhecimento são as pessoas e o seu capital intelectual. Então, por isso aí o foco no bem-estar da população, no bem-estar dos trabalhadores, no bem-estar das pessoas. A palavra conceito entra muito em evidência nesta era da informação e do conhecimento. E aí, Alvin Toffler diz, e outros autores dizem, que nós nos encontramos atualmente nesta era do conhecimento. Então, a gente deixa uma lacuna para vocês do qual seria, então, a próxima era, depois da era do conhecimento. Esse trabalho talvez tente dar a primeira pecinha para que talvez mostre o que talvez venha a se seguir dessa próxima era. Então, as eras inseguidas. Muito importante, eu acredito, a gente falar um pouquinho sobre dado, informação e conhecimento. O que forma, o que é o dado, a informação e o conhecimento. Então, o dado, ele é a unidade individual. É lá o nome de uma pessoa no banco de dados, é um item individual, é uma unidade simples analisada. Um estado de uma máquina, um estado de um dado. Então, ele pode estar ligado ou desligado. Quando nós pegamos vários dados e nós ligamos eles em conjunto, por um arranjo lógico, nós transformamos esse conjunto de dados em uma informação. Então, por meio de uma síntese, por meio de uma combinação lógica, nós transformamos muitos dados em informações. Com base em síntese e com reflexão humana, ou seja, aqui entra o nosso intelecto como seres humanos, nós conseguimos transformar esta informação em conhecimento. Então, essa é o diferencial da era do conhecimento, é você conseguir pegar essas informações disponíveis e, por meio de síntese e reflexões, o ser humano conseguir, com base no seu intelecto, transformá-las em conhecimento. E aí a gente coloca essa informação de sorte que diz que as transformações em que se vive são fundamentalmente dependentes da tecnologia da informação, expandida para as tecnologias das conexões e do conhecimento. Então a tecnologia da informação está inerente a esse processo de transformação de dado, informação, conhecimento e na evolução dessas eras a qual a gente vem vivendo. Desta forma, abordando o problema de pesquisa visualizado por este trabalho, a gente tem que os decision makers, as pessoas que tomam as decisões, pessoas chaves que devem, mediante um rol de indicadores de posicionamento, avaliar riscos, possibilidades e calcular o grau de assertividade de suas decisões, elas não dispõem do arcabouço necessário à decisão perfeita. Então, elas não possuem as informações necessárias disponíveis para tomar a melhor decisão, para tomar a decisão certa. Esse foi o problema de pesquisa a partir da qual a gente iniciou esse trabalho. Como questão de pesquisa, então, nós temos qual é o entendimento dos gestores de tecnologia da informação nas grandes empresas têxteis de Santa Catarina sobre a integração entre a inteligência competitiva com a gestão da informação e do conhecimento. Essa é a nossa questão. Com base na questão, nós levantamos alguns pressupostos na literatura e com as pesquisas do nosso grupo de pesquisa. Algumas delas como sendo que os tomadores de decisão não se utilizam de todos os dados disponíveis para tomar decisão, não utilizam-se de inteligência competitiva, gestão da informação e gestão do conhecimento como fatores preponderantes na tomada de decisão, e pressupõe-se que não há um modelo tomador de decisão que possa, de maneira automatizada, tomar decisões estratégicas pelos executivos. E aqui a gente coloca uma análise bem simples. Existem sistemas que tomam decisões táticas, decisões operacionais. Por exemplo, assim, quando nós temos o sistema de injeção eletrônica do nosso carro, continuamente toma a decisão de modificar a mistura entre gasolina e ar, para que a mistura do combustível seja perfeita para a combustão dentro do motor. Então, ele continuamente toma as decisões operacionais
lá na máquina. Mas nós não temos um sistema que tome essa decisão em nível estratégico. Então, esse é um dos pressupostos. A gente desconhece tal sistema. A justificativa, então, por esse trabalho: a inteligência competitiva é um tema recente, fundamentado após o surgimento da economia digitalmente globalizada, a internet. Muitos executivos têm visão limitada ou mesmo não compreendem como a gestão da informação pode auxiliá-los, e isso a gente encontra esses achados tanto nesse trabalho como em outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Esse trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa em estratégias de organizações do programa de pós-graduação da FURB, então ele é importante para o programa e para o grupo de pesquisa. E ele também foi desenvolvido em uma PL texto de software de Blumenau. Então nós nos encontramos aqui em um cluster, em uma rede produtiva local de empresas têxteis e empresas de desenvolvimento de software. Então um trabalho desse tipo se faz importante pelo meio onde ele está inserido. Então nós podemos passar então a revisão da literatura, e ela foi diagramada de acordo com que o trabalho se fixe em 4 grandes pilares, sendo a inteligência competitiva, a gestão da informação, a gestão do conhecimento e a tomada de decisão. A começar pelo primeiro, a inteligência competitiva, nós temos que Miller diz que a inteligência competitiva é a informação tão bem analisada que já pode servir de base para decisões fundamentais. Levar a informação a tal estágio é que constitui realmente o valor. Já Stein e Reynolds afirmam que a inteligência competitiva é um processo contínuo que envolve um conjunto ético e legal de informações, análise, e que não evita conclusões desagradáveis e a disseminação descontrolada dessas informações para os tomadores de decisão. Então, eu costumo dizer para os alunos que inteligência competitiva, para a gente entender melhor, a gente tem que tirar o competitivo do lado e ler só a palavrinha inteligência. E aí a gente lembra de agências de inteligência, a gente lembra do que faz um profissional de inteligência, que é resgatar informações externas, informações dos clientes, informações dos fornecedores, informações, e reunir essas informações e distribuir para as pessoas que precisam dessa informação para a tomada de decisão. Então, hierarquicamente, pegar essa informação no mercado, com os clientes, e distribuir para quem precisa receber ela, da maneira que essa pessoa precisa receber. A gestão da informação, então, é colocada como o planejamento, a provisão, o controle e a exploração dos recursos de informação em uma organização. O termo abrange tanto a informação em si e os aspectos relacionados, tais como finanças, pessoal, marketing, organização, sistemas e tecnologia. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra sistemas incluído na gestão da informação. Os gestores de informação são responsáveis pela coordenação e integração de uma ampla gama de atividades que tratam de informações dentro de uma organização, incluindo a formulação de políticas de informação corporativa, design, avaliação, integração de sistemas de informação eficazes e serviços, a exploração da tecnologia da informação para a vantagem competitiva e a integração de informações externas e externas de dados. Então, é um trabalho bastante extenso do profissional de gestão da informação dentro de uma empresa, onde ele tem que organizar todas as informações internas de uma empresa, de modo a suprir as pessoas com a informação necessária. Legal. Passando então para o próximo pilar, que é a gestão do conhecimento, nós temos o modelo de Nonaka e Takeuchi, que foi o principal modelo utilizado e abordado na dissertação, tomado como base, onde o conhecimento pode ser dividido em conhecimento tácito e conhecimento explícito. Então, o conhecimento tácito é aquele inerente às pessoas, aquele que está dentro da cabeça das pessoas. E o conhecimento explícito é todo aquele conhecimento que está nos papéis, está na documentação da empresa, está de maneira física em algum lugar dentro da empresa. Então, nesse trabalho, nós defendemos o trabalho de Nonaka e Takeuchi e colocamos a espiral do conhecimento, em que Nonaka e Takeuchi diz que para a geração do conhecimento é necessário que você faça o ciclo de transformação do conhecimento entre conhecimento tácito e explícito, tácito e explícito, através da socialização do conhecimento, da externalização, da combinação e da internalização desses conhecimentos. Então a gente levou essa abordagem para a gestão do conhecimento dentro do trabalho. Quanto à questão da tomada de decisão, é fundamental na vida moderna, em sua perspectiva individual, coletiva e por aspectos corporativos.
O estudo da tomada de decisão é uma mescla de várias disciplinas do saber, como matemática, sociologia, psicologia, economia e ciências políticas. A filosofia reflete sobre o que uma decisão revela sobre o nosso eu e nossos valores. Então, o modelo que a gente visa trabalhar nesse trabalho, ele pretende tomar decisões. Então, por isso nós tivemos que levantar uma base teórica sobre como funciona uma tomada de decisão e quais são as teorias existentes para a tomada de decisão. Né? Então, com isso, existem alguns modelos de tomada de decisão, de auxílio à tomada de decisão, planilhas matemáticas, existem alguns modelos já utilizados pelas empresas para a tomada de decisão, uma abordagem simples para uma modelagem de tomada de decisão poderia ser que você tenha uma situação gerencial onde os decisores precisem de decisões e aí você vai implementar essa decisão e vai obter um resultado no final. Então, esse processo de tomar decisão é que a gente visou compreender como melhor ele funciona para tentar, no delineamento do modelo, utilizá-lo para o trabalho. Falando sobre os quatro pilares desse trabalho, eu gostaria de adicionar a esse trabalho a definição da palavra avatar. Então, a razão de ser dele aqui, de ser colocado, será colocada à prova no final da apresentação. Pode-se conceituar que o termo avatar é comumente utilizado por entre relações com divindades com formas de religiões distintas. Os conceitos de avatar dentro do hinduísmo são frequentemente associados com Vishnu, o preservador ou sustentador dos aspectos de Deus dentro da trindade hindu. Os avatares de Vishnu descendem sempre por uma razão específica, como de trazer justiça para os homens. Avatar ainda é usado em jogos RPG como Second Life e em softwares de comunicação como MSN, Skype e no filme de James Cameron. Então a razão de ser está colocada à prova até o final dessa apresentação. Como objetivo geral, os objetivos gerais específicos desse trabalho, nós temos que o objetivo geral desse trabalho é o delineamento de um modelo tomador de decisão a partir da integração da inteligência competitiva com a gestão da informação e do conhecimento dos gestores de tecnologia da informação nas grandes empresas do setor têxtil do estado de Santa Catarina. Já como objetivos específicos, nós temos que, objetivo A, identificar o perfil dos gestores de tecnologia nas grandes empresas. Objetivo B, levantar o entendimento dos gestores de tecnologia da informação nas grandes empresas sobre a integração da inteligência competitiva com a gestão da informação e do conhecimento. Como objetivo C, levantar quais são os modelos de tomada de decisão existentes, identificando suas regras de negócio de modo a direcionar o modelo tomador de decisão. E, como objetivo específico D, apresentar os indicadores de desempenho como mapa estratégico que serão usados pelo modelo tomador de decisão na automação do processo decisório. Como metodologia desse trabalho, nós temos que a população que foi pesquisada são as grandes empresas do setor têxtil com parque instalado nas cidades pertencentes ao estado de Santa Catarina. Cadastradas no Centro das Indústrias de Santa Catarina, CIESC, que foi a base de dados de onde a gente recuperou todas as informações a respeito dessas empresas, que aceitou participar dessa pesquisa. Então, as empresas que aceitaram, das grandes empresas que aceitaram participar da nossa pesquisa. Quem foram as pessoas lá dentro que responderam? Foi o CIO, o diretor, geralmente a gente procurava pelo diretor ou o gerente de tecnologia da informação da empresa. A razão de ser é porque nós entendemos que o diretor de tecnologia da informação dentro de uma empresa, ele conhece o fluxo de informações dos meios organizacionais e ele tem acesso à diretoria, às pessoas que tomam decisões. Então, ele seria a pessoa que mais se identificaria e conseguiria responder todo o questionário com base nas quatro grandes dimensões. O método utilizado, então, foi aplicado um questionário estruturado com perguntas fechadas e apenas uma pergunta aberta, que foi a última do questionário. Nós podemos ver nesse mapinha a localização das empresas que foram pesquisadas. Então, percebe-se bem a maioria das empresas localizadas nos arredores da cidade de Blumenau. Aqui é a cidade de Brusque. Nós nos encontramos aqui, atualmente, professor, por aqui, apenas uma cidade lá embaixo, em Tubarão, que a gente puxou no mapinha aqui para mostrar nosso Bigorlandinho de Tubarão. A relação das dimensões dos objetivos específicos do trabalho. Então, nós temos que, no questionário, o bloco de perguntas que faziam relação ao perfil respondem ao objetivo específico A.
As dimensões inteligência competitiva, gestão da informação e gestão do conhecimento respondem à questão objetiva específica letra B. A dimensão tomada de decisão e a pergunta aberta ao final respondem aos objetivos C e aos objetivos D. Aos resultados da pesquisa então encontrados, vamos enumerar cada um deles pelo objetivo específico. Então, respondendo ao objetivo específico A, nós temos que, em média, a idade dos respondentes foi de 40 anos de idade. O gênero dele foi 100% masculino, então não houve nenhuma mulher entre os pesquisados. O grau de formação, 94,4% com graduação, então a maioria deles com curso superior, e 61,1% com pós-graduação. Nós identificamos poucos, apenas dois com mestrados e apenas um com doutorado. Então, isso ainda não é uma realidade nas grandes empresas brasileiras, como em outros países, onde mestres e doutores integram cadeiras de alto escalão em empresas grandes, nacionais. A área de formação deles, 66,7% são da área de informática. Então, aqui vem ao encontro de outros estudos que dizem que o pessoal da informática nem sempre é da informática, então são oriundos de outras áreas, então são oriundos da administração, são oriundos da engenharia, são oriundos de outras áreas que não a de sistemas ou a área de computação em si. Respondendo então ao objetivo específico B, nós tivemos uma série de respostas, o questionário é bastante extenso e ele está disponível na dissertação. E nós não queremos aqui elencar todos os itens que foram respondidos, porque até não haveria tempo possível para isso. Mas nós gostaríamos de deixar uma soma geral, uma abrangência do que foi avaliado e do que foi visto por essa pesquisa. Então, o objetivo específico B, ele objetivava avaliar o entendimento dos gestores quanto à gestão da informação, a inteligência competitiva e a gestão do conhecimento. Essas três primeiras respostas, onde nós temos as variáveis auto na frente, foram as autoavaliações deles em relação à inteligência competitiva, à gestão do conhecimento e à gestão da informação. Então, como ele se posicionava em relação a ter ou não habilidades e conhecimentos suficientes em relação a este tema. Então, nós temos aqui inteligência competitiva e gestão do conhecimento não tiveram uma média muito grande. Elas foram, particularmente, ficaram muito próximas a 3. Então, com 3,56 de inteligência competitiva e 3,67 de gestão do conhecimento. Já a gestão da informação, que é a área mais abrangente de maior domínio do pessoal, geralmente da área de tecnologia, que teve maior resultado, com 4,28. Lembrando que a escala aqui era uma escala Likert de 1 a 5. Então, 3 seria o ponto intermediário, o ponto de tendência central. Quanto a cada uma dessas perguntas, eu extraí 3 perguntas, uma de cada dimensão, que eu acredito que exemplificam bem cada uma as suas dimensões. Então, quanto à inteligência competitiva, nós perguntamos se existe um setor específico para realizar as tarefas de inteligência competitiva dentro da organização. Nós tivemos um resultado muito baixo, 2,2, em que a maioria das empresas não tem um setor específico de gestão da informação e as que tem não tem formalidade. Então, ela está disperso por outras áreas. Então, tem alguém geralmente no marketing que faz, tem alguém no comercial que geralmente faz, mas não existe uma formalização deste processo. Quanto à gestão da informação, uma das perguntas colocadas foi que se a empresa minera, se ela busca dados para poder fazer a previsão de acontecimentos futuros. Então, o que é isso? É você poder aplicar uma regra matemática, você poder aplicar uma regressão para saber se há uma tendência deste fato continuar acontecendo ou não. Então, quando a gente fala em BI, em Business Analytics, nós podemos ter dois segmentos. O BI, que trata de explicar os acontecimentos passados, e o BA, que seria o Business Analytics, que trata de prever os acontecimentos futuros com base nos passados. Então, essa pergunta em específico trata de tentar prever os acontecimentos futuros. Então, nós
Então, na média de mineradados para explicar, nós tivemos uma média muito maior do que essa, mas para prever, então a gente percebe que as empresas ainda não estão utilizando as informações para prever acontecimentos futuros, o que é possível. Quanto à gestão do conhecimento, então, nós perguntamos para eles se eles armazenam conhecimentos em bases de conhecimento. Então, com 3,33% também nós tivemos que há uma tendência à centralidade. Então, ou eles não entenderam muito bem a pergunta, ou responderam intermediariamente. Não houve assim todo mundo respondeu afirmativamente, não, nós realmente fazemos isso. Não, a gente não pode fazer essa afirmação. Respondendo então ao objetivo específico D, buscou-se identificar os modelos existentes nas empresas, modelos de tomada de decisão, e aí a gente traz também, da mesma forma, alguns dos resultados. A primeira como sendo a autoavaliação deles em relação à tomada de decisão em si. Então, qual é a avaliação que eles fazem deles próprios quanto aos conhecimentos necessários, disponíveis, quanto à tomada de decisão. Então, maior do que a gestão da informação e maior do que a gestão do conhecimento, eles dizem que tem razoavelmente 3,89 conhecimentos para a tomada de decisão, né? Abaixo apenas dos conhecimentos disponíveis quanto à gestão da informação. Perguntamos se eles utilizam-se de racionalidade e de intuição no processo de tomada de decisão. Lembrando que essa dimensão ela foi perguntada aos diretores de TI. Então, na afirmativa, nós perguntamos em relação à tomada de decisão dos tomadores de decisão, e não dele pessoal. Então, ele colocava no questionário a opinião ou a visão que ele tinha sobre todas as pessoas que tomavam a decisão dentro da empresa como um todo, e não em cima da pessoal dele. A diferença entre as duas foi que a maioria das empresas utiliza de racionalidade ao invés de intuição, mas não podemos deixar de ver que a intuição está sim presente nas empresas e na tomada de decisão. Perguntamos se eles armazenam as decisões tomadas, porque o modelo que a gente propôs, ele deve armazenar essas decisões para poder prever decisões futuras. Então, apenas 3,28% armazenam decisões tomadas. E 3,17% dizem que armazenam o resultado dessas decisões tomadas. Então, porque essa decisão pode ser uma decisão boa ou pode ser uma decisão ruim. Então, para você conseguir fazer a avaliação depois, você vai ter que avaliar qual é o resultado que ela teve. Certo? A nossa pergunta aberta, nós perguntamos aos CIOs das empresas quais são as regras de negócio principais que os tomadores de decisão levavam em conta na hora da tomada de decisão. Então, era uma pergunta aberta onde nós deixávamos espaço para eles escreverem o que eles quisessem. Então, para tentar extrair do conjunto de empresas quais são as regras de negócio utilizadas na hora da tomada de decisão. Foram alguns textos, e desse texto nós podemos identificar e mapear algumas variáveis e a gente colocou elas juntas. Então, aqui nós temos que as regras de negócio importantes para a tomada de decisão da empresa é o benefício que ela vai trazer, a rentabilidade, a consolidação da marca, os clientes internos e os clientes externos, obrigações legais, experiência de mercado, best practices do mercado, brainstorm com pessoas-chave, eficácia daquela decisão, os prazos necessários para cumprir a decisão, custos, metas, planejamento operacional, planejamento estratégico, o retorno sobre o investimento daquela decisão, pesquisa de mercado, continuidade do processo, administração participativa, o histórico de ocorrências, o retorno sobre o investimento antes das taxas, né? Não lembro exatamente o que é essa sigla, em inglês, o faturamento, a cotação do dólar e os preços dos insumos. Então, como nós estamos falando de indústria têxtil, uma das grandes dificuldades da indústria têxtil é a questão do algodão e do preço do algodão, que varia a nível mundial. Então, o preço dos insumos, preços, prazos e custos foi identificado em quase que todas as organizações. Com base nos objetivos específicos
C e D, nós podemos iniciar, então, nós iniciamos o delineamento do modelo. Então, nós apresentamos os indicadores de desempenho, que respondem ao objetivo específico D, com base no que eles responderam, com base nessas variáveis extraídas do que eles falaram na pergunta aberta, nós montamos e separamos essas variáveis por 4 grandes áreas. Então, nós separamos a área que essa regra de negócio pertence à área financeira, nós separamos as regras que pertencem aos processos internos do negócio, nós separamos as regras que pertencem ao aprendizagem e conhecimento da empresa, e nós separamos as regras de negócio que pertencem a uma dimensão, digamos assim, cliente. Então, nós identificamos e separamos por meio de cores essas regras identificadas. Com base nesses indicadores, nós montamos o delineamento do modelo sendo proposto nessa decisão. O que nós temos aqui? Nós temos as 4 grandes áreas e as regras de negócio pertencentes atualmente à empresa. Nós podemos ver outras bolinhas que não estão ligadas diretamente na centralidade do modelo. O que seriam essas bolinhas? São novas regras de negócio, são novos fatores, novas informações, novos conhecimentos, que são agregados ou eles são puxados por regras semânticas, onde quanto mais importante ele é naquele momento, mais próximo ele fica da sua área pertencente. E mais da cor ele vai ficando. Então aqui nós temos bolinhas mais fracas e aqui nós temos bolinhas mais fortes, as que estão mais próximas, já indo ao encontro da cor da grande área que ele faz parte. Então essas bolinhas, elas vão se aproximando a partir da integração da inteligência competitiva, da gestão da informação e da gestão do conhecimento. Então aqui nós podemos ter regras de negócio, aqui nós podemos ter informações. Uma bolinha dessa poderia ser a entrada de um novo concorrente ou um novo grande player no mercado. Então, quando você percebe por inteligência competitiva que uma nova pessoa uma nova empresa está para se instalar no Parque Fabril, próximo do seu, essa bolinha vai cada vez ficando mais próximo. E chega uma hora que ela pode se integrar a esse rol, esse conjunto de regras de negócio utilizadas para tomar a decisão interna da empresa. Com base nisso, nós temos aqui a base de decisão. A tomada de decisão, toda vez que a tomada de decisão é feita, ela é armazenada em um banco de decisões, em uma base de decisões. Quando essa base de decisões já tem suficientemente uma quantidade necessária de decisões, o modelo tomador de decisão pode automatizar tarefas utilizando as regras de negócio atuais e comparando elas com as passadas. E sempre armazenando essa decisão automatizada também no banco de dados, para poder ser retroalimentado e isso ficar um ciclo. Então, na verdade, nós temos 2 ciclos, o ciclo de tomada de decisão e o ciclo ao redor externo da informação sendo agrupada. Esqueci alguma coisa? Eu acredito que seja isso. Esse, então, é o modelo, o delineamento do modelo que a gente apresenta de tomador de decisão, onde o modelo em si vai tomar a decisão e ele não vai prestar auxílio para a tomada de decisão, ele deve, portanto, tomar efetivamente a decisão de trocar toda uma linha de produção, ou a decisão de começar a instalação de um novo Parque Fabril, ou a decisão de instalação da empresa em um novo país. Então, todas essas decisões colocadas nesse banco de decisões e, quando retroalimentadas, a dimensão de tomada de decisão deve também dizer qual é a avaliação dessa decisão que foi tomada. Então, verificar a assertividade daquela decisão tomada no passado, para que o banco de decisões possa, para que o modelo tomador de decisão possa, à medida que o tempo avance, tomar decisões melhores. Uma coisa que a gente gostaria de colocar aqui também é a seguinte: geralmente nós não temos uma pessoa que toma a decisão dentro da empresa, nós temos várias. Então nós temos uma diretoria, nós temos a diretoria interna da empresa, nós temos a diretoria financeira, nós temos a diretoria de clientes, nós temos a diretoria de informações. Então, este modelo pretende armazenar a decisão de todas as pessoas que tomam decisões, e não apenas de um tomador de decisão. Então, esse modelo poderia englobar as decisões de várias pessoas, e não apenas de uma só. Então, capturando
o conhecimento de todas elas. Com base nisso, a gente defende a nomenclatura desse modelo proposto como a nomenclatura dele como modelo avatar, pois ele irá reunir áreas do conhecimento distintas e delegadas organizacionalmente a pessoas diferentes, armazenando decisões das diferentes áreas em um único banco de decisões e, a partir da congruência destes, tomar futuras decisões. Desta forma, o sistema agirá como um ente detentor de padrões de decisão de todos os decisores organizacionais. Então, se a gente ligar aos conceitos de avatar como sendo uma pessoa um ente que detém o conhecimento de diversas áreas para a melhor decisão acertada, esse modelo pretende fazer a mesma coisa. Então, existe recentemente foi lançado, faz uns 2 anos foi lançado um filme onde eles personalizaram o ente avatar em uma pessoa. E ele separava, no filme, o diretor separava que existiam 4 povos nesse mundo. E cada povo detinha o poder sobre um elemento da natureza. Então, um detinha os poderes sobre os elementos da água, do fogo, da terra e do vento. Né? E somente o avatar, este ente, detinha o conhecimento das 4 áreas. E podia unificar esses povos e podia tomar decisões com base nesses 4 conhecimentos. Então, o que a gente propõe aqui é exatamente isso, que o modelo possa, com base em várias pessoas, tomar a melhor decisão para a empresa e não para uma pessoa específica. Né? Então, são conhecimentos sábeis, são decisões sábeis. Esse, então, é o delineamento do modelo. Como conclusões desse trabalho, almeja-se com este o que poder-se chamar o início da 4ª onda, onde, de posse do atual conhecimento gerado, com o exponencial aumento da informação disponível, seja possível visualizar uma nova era da sabedoria. Então, era em que o conhecimento adquirido seja usado de maneira sábia por entes tomadores de decisão. Como recomendações e futuras perspectivas deste trabalho, propõe-se que este modelo delineado seja colocado à prova pela materialização de um sistema computacional que seja capaz de satisfazer o esboço apresentado. Recomenda-se também a construção de outros modelos tomadores de decisão para as outras áreas da indústria, assim como de serviços. Ainda recomenda-se testar outros modelos de tomada de decisão, adaptando-se esse modelo delineado a partir da integração da inteligência competitiva com a gestão da informação e do conhecimento, voltado aos institutos tecnológicos federais do Brasil. Então, pesquisar em outras áreas, com outros mestrandos, outros alunos, para que a gente consiga ter uma continuidade nesse trabalho. Da mesma forma, eu pretendo, no meu doutorado, continuar essa pesquisa e continuar esse trabalho para ver se nós conseguimos a materialização de um sistema que possa atender a estes requisitos. Gostaria de deixar como frase final, então, mas há ainda uma coisa que o mundo precisa saber. Há um só bálsamo para toda a humana dor. Há um só caminho que conduz ao céu. Este caminho é a solidariedade humana e o amor. Então, eu finalizo assim a minha apresentação e agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Finalizo assim a minha apresentação. Você já luz, por favor? Vamos sentar. Bom, vamos lá. Então, muito obrigado pela apresentação, foi dentro do tempo previsto para a banda. Então, acho que eu vou convidar a professora Amanda para iniciar, para fazer seus comentários, professores. Não tem imitação de tempo. Até as 22 horas. Não. Até o almoço. O limite é fome. Eu vou, exatamente. Sendo não é o almoço espanhol. Já está começando. Bom dia a todos. Eu queria, obviamente, começar a saudar a Anca, a Presidente, a professora Dayal, que não conheci, e, aliás, o professor Amal, e dizer que é um grande prazer e uma sensação imensa poder estar numa banca, reunindo uma tese que, obviamente, tem qualidade e que reflete, de algum modo, aquilo que eu chegava ontem, de algum modo, apanhei já no ar, que é o clima de trabalho, a forma, a eficiência que nesta universidade existe. Isto são coisas que a gente, com a experiência, vai apanhando sem grandes métodos quantitativos, mas com alguns métodos sofisticados
quantitativos, que é perceber quando, de facto, há um espírito universitário, trabalho universitário, de fixação de objetivos de eficiência e de comunidade científica académica, que esse é que é o grande. Mas eu queria aqui pôr uma palavra muito especial ao colega e amigo Oscar Costa. Fiquei perplexo e triste, não sou, de que não podia estar aqui connosco e não podia dar um abraço forte, como costumamos fazer no Texas. Mas queria dizer que, aliás, chegou aqui pela iniciativa dele e pela forma muito empática como, desde os primeiros contextos, que é um espaço interessante de cruzamento de áreas, de saberes, que poderiam continuar a ser todos separados, o que era péssimo para ambos os saberes, mas esses espaços de confluência, de convergência efetiva, muitas vezes passam despercebidos aos grandes decisores universitários e aos políticos, são fundamentais. E o nosso conhecimento, e o professor Oscar foi feito aí, nos corredores. Também mostra que os congressos valem mais pelos corredores e pelos coffee breaks do que muitas vezes pelas sessões temáticas simultâneas. Mas, e são dispendiosos de fazer, mas esses coffee breaks, esses corredores são fabulosos, porque é aí que nós, efetivamente, encontramos as pessoas que interessa conhecer. Porque se faz uma seleção natural. Os que interessam conhecer não interessam conhecer. Sim, mas os que interessam conhecer não são muitos, mas são bons. E nesse grupo especial, só o professor Alexandre Fofo, que foi até das primeiras pessoas que eu comecei de forma empática, tem muito a ver com a forma de ser dele, uma pessoa que está agitada, aliás, rapidamente, mal despertou, queria logo ver se havia Wi-Fi no hospital. Portanto, mostra bem o perfil, a forma de ser uma pessoa. Eu também sou uma pessoa muito ligada às questões da informação, no sentido que a gente tem que estar sempre a receber toda a informação possível para compreender o mundo. E, portanto, e para nos relacionar com os outros e para podermos fazer algo de positivo e construtivo. Portanto, esta nota tinha que ser dada, porque, de facto, desejo ao Oscar, de facto, esta recuperação rápida, cada das pessoas que a gente precisa de ter connosco para podermos prosseguir e fazer coisas que valha a pena fazer. E eu acho que a escolha, que a indicação, a sugestão para eu estar nesta banca, ela, aliás, avaliando por quem ela, de onde é que ela veio, esta sugestão, tem muito a ver com o professor Oscar da Fofo, das nossas conversas de corredor, ele, sendo eu uma área que não é a área da administração, nem propriamente os sistemas tecnológicos informados, sendo uma ciência da informação, que aqui no Brasil tem esse nome, mas também tem outros, ele conseguiu perceber que a ciência da informação, que pelo menos a ciência da informação que tem vindo a desenvolver no Porto, que é uma cidade, a segunda cidade do país, Portugal, um país pequeno, portanto, não um país pequeno, a segunda cidade não é uma cidade pequena, sobretudo na escala que nós temos, mas onde às vezes acontecem coisas um pouco singulares, o Porto é considerado um pouco naquela comparação que vocês fazem aqui no Rio, e São Paulo, Lisboa é Rio e Porto é São Paulo. Portanto, se quiséssemos usar esse modelo, é assim que os portugueses gostam de se identificar também. Eu não sei, o Porto tem sido um espaço onde se tem conseguido, apesar de todas as dificuldades, criar algumas iniciativas, alguns modelos de funcionamento, de projetos de investigação, até formativas, um pouco inovadores e singulares. Para saber onde ciência de informação, é preciso aqui anotar uma coisa importante, que esta ciência de informação que se tem vindo a desenvolver no Porto, ela gosta de se caracterizar como transdisciplinar. E ela surge oficialmente com uma graduação surgida em 2001, que junta pela primeira vez na faculdade, na Universidade do Porto, a área de letras, a faculdade de letras e a faculdade de engenharia. Isto é um casamento daqueles que, para dar certo, tem que se pôr muitas velas junto do santo. E está a dar certo, já fizemos 10 anos. Não é um casamento fácil, cada um vive em sua casa. Mas, e cada um vive em sua casa. Pois, tudo em inglês. Para funcionar tem que ser assim. Aliás, a engenharia
tentar, e letras é o cônjuge pobre. De qualquer modo, este casamento já vai num mestrado também, portanto, e nós temos um doutoramento feito por outra universidade de Aveiro, também muito tecnológico, significa, depois chegamos já à questão do avatar, etc., mas depois tenho umas reservas, existe algo que eu gosto de ter, prefiro, que é uma visão sistémica de organizar, quer a investigação, quer a medicina. Ou seja, nós temos que caminhar para fazer interdisciplinaridade a sério. Porque a interdisciplinaridade é uma palavra que ao mesmo tempo me fascina, porque eu acredito, sinceramente, e me irrita, porque eu estou cansado de me falar. Quer dizer, falar de interdisciplinar é uma coisa que me cansa. Praticar interdisciplinar é uma coisa que me fascina. O problema é que se pratica pouco e se fala imenso. E isto, há aqui uma coisa que nós vamos passar a resolver. Porque a era em que estamos exige que superemos isto. Não podemos continuar. Até porque nós estamos ainda a viver desde o século XIX, finais, no âmbito da ciência, aquilo que foi o grande desenvolvimento da ciência moderna teve consigo um efeito positivo e negativo e perverso, que é a hiperespecialização. Nós vivemos sob esta hiperespecialização. Mas estamos cada vez mais conscientes de que a hiperespecialização cumpriu o seu alvo e agora tem que mudar de paradigma. Nós temos que mudar de paradigma urgentemente, porque não é só falar da globalização, é preciso falar da globalização, porque a globalização está-nos a impor um novo paradigma. E esse paradigma passa por uma em muitos casos até uma transdisciplinaridade, que é a fusão de saberes que teimosamente se mantiveram separados por especialização. E que tem que ser. E adiantado já sei. Quando põe este tripé de inteligência cognitiva, gestão da informação, gestão do conhecimento, nós estamos aqui para saber, ou técnicas e disciplinas práticas de operacionalização da representação de informação para tomar decisões nas senhoras organizações, que têm que rapidamente, temos que deixar que elas sigam uma dinâmica cada vez mais transdisciplinar e não criar barreiras, muitas vezes são corporativas, académicas ou corporativas, para se separar. E com isto temos que ter também a ciência de informação. Não é ainda uma ciência de informação que está aqui no Brasil, que é um estado de desenvolvimento ainda algo sincrético, porque a ciência de informação no Brasil são algumas coisas diferentes. Há a biblioteconomia, há a arquivística que está separada, há a documentação e depois há a ciência de informação que vem dos Estados Unidos, que tem muito a ver com a inteligência competitiva e com a própria gestão de informação, porque ela é a passagem para os sistemas automatizados de procedimentos que vinham já do que o grande inovador foi Paulo Klein, no final do século XIX, falava da documentação já não do livro velho, antigo, que só interessava aos sábios, mas o relatório que era preciso nas empresas para tomar decisões. O Klein, em 1934, no Tratado de Documentação, já falava do relatório disto, porque eu não estou aqui a falar. Era preciso tomar decisões nos tribunais, era preciso tomar decisões nas mais diversas áreas e falava do documento como algo que impulsionasse a próprio bem-estar, a economia, a riqueza e o bem-estar pacifista, que tornasse até a humanidade numa visão enciclopedista, que no fundo é o antecipar a própria galáxia internet. Claro que isto tudo foi sendo esquecido, pois já em novos sabias, parece que estamos a inventar a roda de novo e não estamos. O que temos é que amarrar todas estas pontas, porque há diferença naturalmente, e caminhar para este saber, para este conceito de sistema. Isto é muito importante, eu estou a apresentar a razão, porque isto tem muito a ver. Nós vimos trabalhar no ponto. Aqui no Brasil, por exemplo, a CI está nos programas de pós-graduação, creio que tem na Universidade Regional do Normal, não tem a área de ciência da informação. Mas, por exemplo, é muito importante para a solução deste trabalho um diálogo frutuoso com a CI. Claro, aqui puxa brasa à minha sardinha, e como português puxa a sardinha ao bacalhau, brasa ao bacalhau, que é, obviamente, a de mostrar aqui um interesse muito grande no diálogo, até lhe direi depois fornecer, porque eu tenho coisas escritas sobre o estado de informação e tenho coisas escritas sobre o sistema de informação ativo e permanente, que é, digamos, assenta na ideia interessante e, portanto, que eu partilho completamente, porque eu queria trazer quando apresento o modelo Avatar. Eu só me chamo Avatar, porque como eu fiz filosofia dos jesuítas me ensinaram uma coisa, não expliques por mais, pode ir começando a explicar por menos.
A gente pode ir começando por menos, podemos ir chegar ao Avatar. Antes do Avatar, já é o momento. Vamos começar aqui por baixo. Às vezes esta caminhada e aquela sabedoria dos jesuítas, às vezes comecemos por baixo para chegar lá acima da montanha, se queremos subir à montanha. E eu uso muito isso. Não quero que não excluo esta criatividade que o académico também tem que ter. Mas há outros esforços e o nosso também foi neste sentido, é de começar a propor algo, modelos que sejam integradores. Porque a ideia é essa. E é uma ideia que eu está absolutamente certa. Esta aposta num modelo de integração. Isso para mim é líquido. Bom, comecei já a entrar em várias direções, eu sou assim, mas eu sou sistemático, pode-me parecer. E vou, feito esta, onde já estão lançadas várias questões, e onde está sublinhado também o interesse e o mérito, também é o fruto de um trabalho um pouco para o centro orientador, e para que isso é fundamental, é também uma forma de casamento, mas é importantíssimo. Eu começava, cá está a questão do título. O título expressa o que se pretende, mas eu, por exemplo, cada vez que vou interessante, acho que estas questões de títulos têm muito interesse. O título tem muito interesse. Porque o título, eu acho mesmo que se poderia estabelecer uma pequenina regra para um título, que é o título deve expressar com rigor aquilo que está dentro. Até porque, como nós estamos cada vez mais inundados de informação, eu, por título, se tiver um título que diz com bastante rigor o que está lá, eu pego lá. Com pouca probabilidade de falhar. Agora, se o título é equívoco, para uma tese, uma colega minha, que fez um trabalho sobre comunicação científica, na Universidade de Coimbra, e ela é uma colega com quem não saberá, mas que tem um excesso de uma doença que se pode chamar amatorafolite, que é o uso excessivo da metáfora, e ela pôs o título como a esfera. E a gente não chega lá. Pela esfera não chega lá. É que a comunicação científica não chega lá. Eles estão dizendo um lugar extremo do que não sei. O senhor não está na esfera. Mas chega-se lá de uma forma que a gente espera um bocadinho. Por exemplo, se eu pusesse o tomador de decisões no cluster têxtil de Santa Catarina, estava a ir ao alto. Porque está a dizer, eu recrutei, eu estou a trabalhar sobre este recorte, e já, quem não gosta de Santa Catarina, que eu acho impossível, mas quem não gosta de Santa Catarina larga. Porque o título é para prender imediatamente o usuário. Ou pega o larga. E depois, claro que você tem um planeamento, ou isso é o equivalente, nós falamos da mesma língua, mas temos idiomas diferentes. E portanto há aqui aqueles problemas, as palavras, parece nós conhecemos todos os problemas, há muitos sentidos diferentes. Delineamento é o esboço, para nós, é mais o esboço. Até literariamente nós gostamos de usar mais o esboço, que é aquela coisa, mas ser muito português, que também é uma má qualidade. Nós somos, português é ganhar, não é? Gostava de ser mais solto, mas não é. De uma maneira que dizer que o brasileiro é o português à solta. O português, como é ganhado, começa com aquela coisa, eu só faço um esboço, eu só vou fazer uma coisinha, não, mas quer fazer mais. Vocês sabem, nós a escala também para mim. Mas vamos já acumular isto, ok, fazem isso. Um esboço de um modelo integrador de sistema. É isto que está. Ou o modelo Avatar. Mas eu vou cá dos jesuítas. Integração do modelo. E esta questão da inteligência competitiva com a gestão da informação, que depois poderia ser discutida, porque tem aqui a revisão de literatura. Esta revisão de literatura, o espaço de cada fez uma boa revisão de literatura, está um levantamento muito bem feito. Tem aqui a matéria-prima, mas digamos que esta integração pode ser posta no conteúdo, porque ela também, digamos, é feita, mas também aqui é em esboço, de uma forma por dentro, o Rion não dá os passos todos. É importante integrarmos. A literatura tem isto tudo separado. E quem sou eu, iniciado nestas lideranças académicas, para ter logo tudo académico do caminho e apanhar a pancada. Portanto, o melhor é ser por dentro. Mas a ideia está aqui bem presente.
Eu não daria esta distinção, porque ela é inevitável, esta questão da integração da gestão. Eu ia mais longe. O modelo integrador, que para ser integrador tem que integrar, inevitavelmente, a inteligência competitiva com a gestão de informação. Portanto, é um modelo. E é uma riqueza desta dissertação. É propor um modelo que já vem ser também delineado, sim, com o professor Oscar da Fogo, que também tem aqui um papel importante nisto. Ora bem, então havia que enfatizar o modelo. E o título já mostra, assim, o que é que nós entendemos. E já pode parecer secundária esta questão do título, mas ao falar-se do título desta maneira, já estou a mexer no coração de toda a dissertação, parece-me. Não vou demorar muito mais, porque as questões agora ficam encaminhadas, mas, portanto, do ponto de vista que agora há um ponto que é para fazer a integração. Eu vou tocar nisto, e eu sei que agora vou tocar naquelas coisas, agora cabe-me a mim, eu já estou a ficar sénior nestas coisas e velho, para não ser velho de sénior. E, portanto, já tenho ousadias que já antes não tinha. Aliás, essa ousadia, eu venho fazendo essas conversas na Contexo. E hoje tenho muita dificuldade de falar isto no corredor. E não só no corredor, naquela sessão plenária que nós fazemos de Ciência de Informação, foi uma iniciativa curiosa, que eu disse ao Departamento Limitado a apoiar, que é num congresso da Gestão de Tecnologia e Sistema de Informação, eu apareci como paraquedas da Ciência de Informação. E coisa curiosa, pouca gente da Ciência de Informação do Brasil vai lá. Quem vai lá é a gente da Administração de Sistemas de Informação. Isto mostra o estado de hiperespecialização em que estamos e que temos que abandonar. E eu, praticamente, com 300 pessoas, e com a ajuda do professor Dergson Brito, que tem sido bastante estratégico nesta questão, temos podido alargar, porque temos vindo a trazer, e a sessão, sobretudo a pouca gente, tem tido cada vez presença, sobretudo dos colegas da administração. Por isso tudo, que começaram a perceber, aí é a diferença, é a tal coisa dos bons, dos que interessa conhecer, porque são aqueles que percebem, que captam a onda e dizem, mas não sabe, não temos que estar fechados a olhar para o nosso umbigo e temos que nos abrir. Ora, a área da gestão da tecnologia, da gestão de sistemas de informação, que é uma área pujante, é uma área muito pujante por também ser altamente solicitada e ela é muito operacional, portanto, são áreas que não falta trabalho. O que não quer dizer que não falte a necessidade de parar para ver conceitos, para pegarem coisas chatas, só os filósofos ocultos, epistemologia da área, etc., que os filósofos bem, são aqueles que gastam tempo e não ganham dinheiro, mas enfim, acabam fazendo ali alguma coisa. Esse tempo para uma pausa aí é muito importante, porque há uma assimetria cada vez maior entre a grande pressão sobre estas áreas disciplinares, gestão da tecnologia, do sistema de administração, e portanto, essa pressão obriga a resultados cada vez maiores, e um déficit ao nível conceptual e da revisão do próprio projeto, adaptando aos novos desafios. Onde é que eu quero chegar? À questão do dado e a informação e conhecimento. Começa na mídia, parece cada vez mais estratégia indispensável, inevitável, que esta área comece a dialogar. A área de inteligência artificial já há dado lugar para outra razão, que é de aproximar das ciências cognitivas por causa do robô e dos inteligentes. Mas isso é a ponta do iceberg. Com as ciências cognitivas é importante um diálogo cada vez maior por causa destes conceitos com que trabalhamos e precisamos de trabalhar, no qual assentam todos os modelos, e este modelo assenta nisso, que é a informação, o conhecimento. Se nos mantivermos agarrados a uma concepção sociológica do conhecimento, esta divisão de dados, informação e conhecimento funciona. Eu fico baseado em duas inspirações. A inspiração do Chandler, da teoria matemática da informação, que demonstra e que nos dá uma ideia física da informação, que
que é equívoca para quem trabalha com a realidade humana e social, mas funciona. E depois o lado social do conhecimento, que é o conhecimento socializado, partilhado, que é aquilo que traz novo. E ainda um sub-ramo aí, que é o conhecimento científico, que está muito presente nesta distinção que se faz bastante de conhecimento e informação, porque se diz que conhecimento são informações que dão ideias novas. Isto é uma forma de perceber o conhecimento pelo lado pela vertente socializadora, mas também depois inovadora, pela inovação. Portanto, só o que é inovador é que é conhecimento. Bom, isto para quem vive nesta tribo, já que estava a falar lá atrás, nesta tribo funciona. Mas se quisermos alargar isto e dar consistência a isto, não funciona. Nós temos que dialogar com o pessoal das ciências cognitivas. E basta mostrar-vos este exemplo que dá pouco tempo numa aula de licença de graduação. Eu levei uns dicionários que têm de ciências cognitivas em francês, traduzi, o pessoal lá já não percebe nada de francês, e li-lhes e mostrei-lhes o dicionário. E o dicionário só tem duas entradas. Não tem uma entrada para a informação, mas tem uma entrada para o conhecimento e tem uma entrada para a cognição. A definição que eles dão de conhecimento é um conjunto de representações que, no fundo, correspondem àquilo que o Nanaka põe como explícito. Representações. Para se referirem àquilo que é a capacidade cerebral de produzir representações em ligação às emoções, porque a cognição para os cognitivos e para a psicologia cada vez mais não pode ser desligada de emoções. E hoje há uma linha de pesquisa muito forte em ligar as cognitivas às emoções. A é a faculdade cerebral. Portanto, o que é que temos aqui? Temos esta distinção que nós fazemos ao nível do sistema social entre um conhecimento que inova e a informação que não inova é externa ao nosso processo mental e psicológico. Portanto, há aqui uma subjetivização, há aqui uma distinção subjetiva, artificial, que serve para o campo específico, enfim, serve em termos operatórios para quem trabalha na gestão, que trabalha com este conceito e orienta a cabeça para aí, mas que não tem correspondência ou no campo das ciências cognitivas, que não têm que estar tão separadas de nós assim, porque o conhecimento vem do cérebro e elas trabalham supostamente isso. As investigações que são feitas. Eu acho que havia toda a vantagem em aproximar, e nós, na Ciência de Informação do Porto, já estamos a fazer essa síntese. Quando falamos de informação, para nós informação é conhecimento. Para nós, porque nos desviámos também daquele conceito físico do chama de Weaver, que já vários autores criticaram, mas que mesmo criticando, obviamente, ele está impregnado, porque são décadas, e como nós muitas vezes atiramos-nos a trabalhar, sem parar, para fazer a tal revisão do óleo no carro ou dos conceitos na investigação científica, deixamos andar. Mas ele, de facto, precisa ser atualizado. Isto não põe em grande causa esta questão, porque, inclusive, a construção do seu modelo, porque a integração resolve este problema. E resolve o problema porquê? Porque mesmo que eu faça esta distinção de conhecimento e informação, tanto a informação como o conhecimento seria uma informação, porque para mim o conhecimento aqui seria um tipo de informação que gera informação, e há informações que não geram informação, mas que são tão importantes como as que geram informação. Isso leva-nos, por exemplo, numa organização, a considerar toda aquela parte, por exemplo, da informação contabilistica, mais administrativa, mais chata, que é super cinzenta, que pode parecer que não interessa nada, mas que, se não for deitada fora e constituir a memória orgânica da organização, poderá vir a permitir certos balanços prospectivos, e certos, sobretudo, relatórios prospectivos, porque estão lá muitas vezes já indicadores que podem, numa conjuntura diferente, ajudar-nos a tomar uma perspectiva mais fina. E não apenas aquela que nós consideramos, aquela informação que é conhecimento que é inovador, ou que é básico para a decisão, porque as decisões podem-se tomar só guardando os resultados, mas os contextos e as conjunturas mudam. E, portanto, um resultado funcionou numa conjuntura e pode não funcionar noutra. E, portanto, se eu tiver esta perspectiva integradora, posso ir muito mais além
do que muitas vezes esta pressão de querer, de forma muito linear, atingir resultados imediatos. Portanto, esta questão da integração é de facto. Agora, portanto, sobre as questões conceituais, eu acho que o modelo teria toda a vantagem em alargar, mas eu posso depois enviar os textos que têm, aliás, o livro azul, que eu tenho mostrado também, que é a informação da compreensão do fenómeno e construção do objeto científico, que foi pensado para essa situação, mas pode, eu tenho notado, se tem tornado um instrumento, pelo menos, promotor de algum diálogo com a área da administração, porque, de facto, nós só temos vantagens, como eu tenho vindo a comprar cada vez mais obras, eu conheço as obras sobre gestão de crise e gestão de informação aqui no Brasil, tenho me empanturrado livros sobre isso, e por exatamente para abrir ao que será o conceito, a forma como se trabalha estes conceitos, eu também vi reforçada, tem em alguns aspectos, a proposta conceitual que nós vimos trabalhar. E é assim que o diálogo se consolida. Portanto, tendo esta questão no lado quanto à dimensão conceitual, há aqui na tese a questão da dimensão metodológica. E na questão metodológica, a minha observação não é quanto ao método em si, está bem apresentado. A questão é que a escolha de técnica, eu também entendo, porque foi feita uma escolha de questionário para uma amostra específica de CEOs, portanto, de Information Chief Officers, ou Chief Information Officer, de diretores e foi um questionário. E o que é que se nota? Aquilo que hoje, cada vez mais, se tem chamado a atenção com os questionários. Primeiro, uma saturação das respostas dos questionários. E nós temos que pensar, isto é uma questão de metodologia, na área das ciências sociais, nestas áreas em particular, que foi uma minha área também em ciências de informação, agora andamos a fazer questionários de todo que é direito, a capacidade, a tolerância, isto é como quem abusa dos antibióticos, a tolerância ao questionário. Isto tem que ser pensado. Eu sei que para fazer pesquisas, eu também nem se põe a pensar se atira-se e depois fazemos uma boa, como está aqui feito, outra vez de estatística. Mas cuidado com a estatística. Ela sabe para pouco. Ela é uma cortina que pode esconder colores. A cortina é bonitinha, mas por trás da cortina, claro, está. Sabe Deus. Portanto, o problema é, mais do que isto não é um problema estatístico, isto é um problema de combinação de técnicas metodológicas. E se prosseguir esta investigação que eu acho que ela deveria ser, isto aqui tem um filão riquíssimo, a questão metodológica tem que ser repensada no sentido do questionário existente e sobretudo, depois leva a que tenha que perceber as respostas das não respostas que eles dão ou nas respostas equívocas que eles dão. Quer dizer, nem isto nem aquilo. Sim e não. Parcialmente, sim. Mas ficam no meio. Parece defender. Umas vezes é porque eles não querem responder, outras vezes é porque se não está aqui e eles não têm consciência do seu próprio papel. Portanto, isto é interessante. A pesquisa é muito interessante porque levanta isso também. É muito rico o tipo de resposta ambígua. Por exemplo, aqui acha que para tomar decisões usar a intuição? Não. Mas talvez, claro, sim, porque a intuição é a tal relação cognitiva entre a parte mais racional com a parte emocional. Portanto, está ali presente. É o feeling, que é aquilo que se diz aqui na gestão de experiência, que é algo muito complexo, porque é aquilo que depois os nossos neurônios processam sensações e estímulos que nós recebemos. Portanto, isso cada um faz misturas muito diferentes com a organização que tem. A organização bioquímica que tem. Sem querer ser biologista, este aspecto não pode ser descurado. Isto é mais complexo. Portanto, o inquérito é uma armadilha. E foi utilizado, naturalmente, e bem, do ponto de vista estatístico, para que se nota, e eu fico até a pensar que
que alternativas a isto era a aposta talvez mais da entrevista. Aliás, este inquérito tem muito uma configuração de entrevista. Quer dizer, não é uma entrevista, mas está pensado como se fosse uma entrevista. É o que me pareceu. É uma entrevista em forma de inquérito. O que me parece de si uma boa ideia, porque estamos a falar de uma amostra muito pequena, sabe? Os palmeiros, que é pequeno. O inquérito normalmente faz sentido quando estamos a trabalhar com amostras de dezenas ou centenas, melhor dito, dezenas. Agora, para dezenas, ou para este, nem chega a 20, a entrevista e técnicas etnográficas. Eu acho as técnicas etnográficas muito adequadas. Pegar em decisores ou em senhores com perfis até opostos e uma amostrinha mais pequena, mais reduzida, que se dispõem a fazer baias e a gente tentar abordar para apanhar, através da entrevista primeiro, para apanhá-los nas suas contradições internas e, sobretudo, perceberem porque é que eles, que aqui é que estão. Os resultados são muito interessantes. Recorrem para a inteligência competitiva, recusam o serviço de inteligência competitiva, recusam, não tomam consciência em relação à questão da gestão da informação. Porquê? E depois vem um dado muito interessante, que é essa questão de não tem graduação, mas não tem pós-graduação. Portanto, entrar na rotinizar-se ao nível da rotina de gestão, ganhar todos os vícios que um Estado tem que ter para apresentar resultados no ficando desemprego, a família à fome, e portanto tem que trabalhar, mas com isso está a tornar-se vítima e alvo daquilo que é a prevenção da rotina, que é perder a capacidade de alargar os anos e perceber que tem que ir mais além e que se calhar gastando um pouco mais, mas apostando, por exemplo, num modelo à vontade, que tem custos, porque obriga a estar atento a diferentes tipos de informação, mas é prazo que tem resultado. Mas para isso é preciso estar antenado com os desafios e até perceber que aquilo que é um custo hoje, a gente não sabe qual vai ser a evolução de tudo isto em termos de era de informação em que nós estamos, para o futuro, mas isso vai exigir cada vez mais esta integração, esta visão sistémica. E tem que ser decisores que têm essa. E outra coisa, que é um programa de formação de mais da país. Vocês têm os CIF, os CIOs aqui no Brasil, têm uma forte componente de informática. Nós estamos, o sucesso da nossa graduação do Porto, que é a única que tem estas características no país, e em nível europeu também é quase não há muito paralelo, isto é, não há, é que nós estamos a produzir cientistas de informação que são profissionais híbridos. Eles têm aulas em disciplinas na faculdade de engenharia, e não fazem programação, mas têm muitas disciplinas de informática. Têm base de dados, têm armazenamento de sistemas de operação de informação, têm multimédia, têm sistemas de decisão, de apoio à decisão, e têm depois a sociologia das organizações. Então, o que é que eles fazem? Eles vão para o terreno para tentar perceber o que é que as organizações precisam, porque eles não precisam de um pronto a vestir, eles precisam de um feito à medida, e depois chamam à beira do informático e dizem: nós programa e fazes isto. Mas fazes isto. Não fazes porque tu queres, é fazemos porque é isto que a análise do levantamento dos requisitos se torna necessário. Ora, isto no Brasil, como a área da ciência da informação está fechada, muito corporativa, muito modelo século XIX, os informados no Brasil têm aqui um campo que está aberto a eles. Mas se os informados não rapidamente, e isso só para a administração não chega, rapidamente não incorporarem mais valia de conhecimento científico ou social, não dão resposta porque ficam muito prisioneiros dos seus modelos matemáticos, dos seus modelos quantitativos e de programação. E, portanto, de reduzir os circuitos de informação e dos fluxos a equações que depois é possível transferir para a linguagem de programação para os sistemas para as aplicações, mas quando se faz essa transferência, vai-se perder muita coisa. Porque perde-se aspectos qualitativos
que ficam fora da fórmula. E, portanto, é preciso, cada vez mais, fazer esta fusão, esta transdisciplinaridade entre o conhecimento científico ou social e o tecnológico. A tecnologia não pode, na área das organizações, não pode, efetivamente não pode, ficar, digamos, fechada sobre si mesmo, sem, não é já um problema de diálogo, é um problema de operatividade transdisciplinar e de trabalho, de incorporação da organização. E como isto já falei muito, não tive ainda fome, mas não queria aqui também utilizar isso, até porque o colega também certamente intervir. Eu queria, em síntese, dizer que estávamos perante um trabalho que, usando o esquema, a concepção universitária dos graus, os graus não são uma escada fechada, que tem um topo, é uma escada, mas é uma escada para a vida toda, ou seja, temos aqui etapas e estamos aqui na base da escada, mas esta escada que o Oriol se propõe subir é uma escada que é uma boa escada. O Oriol tem perfil para fazer isto, tem aquelas qualidades que a sociedade que é o jovem já são importantíssimas para assegurar e para augurar um bom caminho. A chave do sucesso nesta escalada pela escada vai ser a capacidade de fazer uma boa interdisciplinar e até transdisciplinar. Porque vocês têm aqui, de facto, um filão que vai exigir sair do próprio campo onde se nasceu e fazer cruzamentos produtivos. E nesse esforço, isso é também uma ideia que eu lanço, toda a cooperação que nós, como Ciência de Educação do Porto, mim, do meu colega, estamos a fazer para esta caminhada aqui, se tiver interesse aqui para usar, e a dar à cooperação, que eu sei que já deve existir com a Comissão do Porto, teremos todo o gosto em estreitar isso através de um aditivo de cooperação, se for o interesse da universidade, porque há aqui, porque nós estamos a fazer as mesmas coisas, estamos a chamar outros nomes, o que obriga que rapidamente troquemos e acertemos figurinhas, porque estamos a trabalhar coisas comuns. Nós chamamos o avatar SIAP, Sistema de Informação Ativa e Permanente, e estamos a falar exatamente da mesma coisa. E quando vir os nossos textos, vai ver que é exatamente a mesma coisa. Portanto, há aqui um caminho de interseção que me parece natural e só não o fazemos se por uma inépcia muito estranha e misteriosa para a qual não saberia explicar porquê. Professor Armando, muito obrigado. Você gostaria de fazer comentários? Professor Armando, muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado pelo livro que o senhor me deu. Com certeza ele vai enriquecer ainda mais essa minha caminhada, essa minha escalada das escadinhas. Eu vejo uma escada bem grande, realmente, eu vejo uma escada bem grande. E eu compartilho dessa visão do senhor sobre a transdisciplinaridade das áreas, não só das áreas acadêmicas, mas como das áreas empresariais. Eu disse que essa visão sistêmica, todas as disciplinas que a gente começa, eu falo de visão sistêmica, porque eu acredito que você deve estudar as partes perante o todo. Se você não entende o todo, você não consegue entender as partes. Essa é a minha visão compartilhada. Obrigado. Professor Real. Cumprimento a todos, especialmente o Leão, a minha colega querida, professor. Eu chamo de querido, porque assim não é. É muito querido. E cumprimento o professor Armando e parabéns pela sua fala. Você nos deu uma aula. O seu conhecimento sênior avançado nos deu uma aula. Estou nessa banca porque o Dalfogo sempre comenta comigo, quero ver se você está me entendendo.
na área de vocês, é muito centralizado, então vocês discutem sistemas, vocês apresentam os sistemas e como é que está o atendimento, né? Essa questão que eu disse do acesso. Como eu, que não sou da sua área, consigo lhe entender. De que forma a gente vai caminhar para trans, para transdisciplinaridade, se as outras pessoas não conseguem entender. Então eu penso que o cerne dessa questão é justamente dialogar entre as áreas, que eu possa entender que esse seu sistema que você fala o tempo todo, que tem que ser interligado, que não tem essas barreiras, que é representado por quadrados, ainda continua num sistema fechado. Se visualmente você olhar aquele sistema ali, ele é um sistema fechado. Ele tem setinhas, né, que se interrelacionam, mas eles, cada um no seu momento. Né? Então é dessa forma que eu vejo toda a fala das pessoas, compartilho com eles. Algumas coisas que ele colocou, né, então, como eu já fiz parte da sua qualificação, eu elogio o atendimento das questões que foram colocadas na qualificação, que é o processo anterior. Eu sei o que já tem participado. Isso, aí eu dei conta disso, foi atrás, melhorou o formato, melhorou a estrutura, melhorou a discussão teórica, né, que ela dá conta de um processo de dissertação, né. Elogio também ao professor Dalfo e a você o cumprimento do processo do mestrado, né, então você está chegando nesse momento com um grande esforço, muita leitura, muito exercício, é muito bom ver os alunos concluírem o processo, e com a intenção de continuar os degraus da escada que você tem. Então você está de parabéns por isso, eu sei que você é uma pessoa muito esforçada. Gostei de vê-lo apresentar na frente, você parece já um professor todo com uma experiência, com uma fala de exposição muito interessante, e por isso já adiante que você está de parabéns. Fiquei muito orgulhosa de você por isso. Quanto ao seu trabalho, né, eu me ative mais às questões de análise dos dados, eu compartilho a fala do professor quando você tem uma boa exposição estatística, né, uma boa representatividade dos dados, mas eu realmente senti uma falta de um tratamento desses dados, um olhar do Lyon enquanto pesquisador, de uma análise mais profunda. Né. Encontrei vários equívocos assim, nas suas análises, quando você une na análise estatística e na representação, parcialmente com totalmente. Né? Então há que se ter um cuidado. Parcialmente é uma coisa, totalmente é outra. Você não pode juntar essas duas questões. São questões distintas. Parcialmente não é totalmente. E isso é uma coisa que acontece em vários momentos. Né? Então, de modo geral, assim, a minha fala se centra a essa questão. Falta assim, um olhar mais crítico, né? Uma leitura mais crítica do Lyon e do professor nesse tratamento e interpretação dos dados. Quanto aos dados, eles dão conta, né, da dissertação. Já disse que a sua dissertação é uma dissertação bonita, né? Ela cumpre toda a necessidade de um processo de dissertação, mas eu realmente senti falta dessa questão dos dados. Aí eu fiz umas anotações aqui no trabalho que depois você pode verificar. Né? E você faz umas afirmações bem interessantes. Você coloca que um bastante jovem de 40 anos, eu fiquei bem feliz, que eu também já sou vacina. E você tem algumas falas que você precisa rever, uma boa linguagem de português, porque uma pessoa de 40 anos não é bastante jovem, bastante jovem que tem 25, né? Por exemplo, na Idade Média é uma pessoa à beira da morte. Por exemplo. E essas, algumas questões que você coloca, que você precisa realmente rever para publicar o seu trabalho, deixar disponível, né? Como você cita que tem 100% de gênero masculino, e aí você faz umas afirmações equivocadas com relação a isso, né? De repente, teria que rever. E várias outras questões que eu sinalizei que acho que tenho certeza que você precisa dar uma olhadinha, né? Não desmerece seu esforço, você tem um lindo trabalho estatístico, né? E para dar conta dessa exposição estatística, a gente não encontra o Lyon, né? Cadê o Lyon? O que os autores falam sobre isso? Isso é muito comum, sabe, professora Amanda? Tem que entregar, daí a análise e a conclusão ela fica muito resumida, muito sucinta, porque tem prazo para cumprir, tem outra etapa que ele já está vendo lá na frente, já está falando de doutorado.
não existe uma política com relação a essa discussão. Acho que esse é o foco da sua análise. Se não existe nem uma política, como vai ter um setor, ou como vai ter uma preocupação mais centrada da organização? Porque a política é o que dita o que vai acontecer, seria a estratégia central. Então, eu poderia captar algumas dessas informações importantes e aí construir uma discussão um pouco mais aprofundada. Daí, isso eu notei, né? Depois você pode verificar. Já indo para as conclusões, né? Nas conclusões, aí, o Comion cansou. As conclusões, elas estão muito fracas, né? Em relação a todo esse grande esforço que você apresenta anteriormente a esse capítulo. Eu acredito que você precisa reescrever suas conclusões, colocando, né, essa análise crítica, e especialmente, Rion, você percebeu em algum momento que você validou os seus pressupostos? É aí que você tem que colocar, né? Onde está a validação dos seus pressupostos? Você tem que construir a sua conclusão, verificando aquelas questões iniciais de comprometimento do pesquisador, né, que você se compromete com esse objetivo, com essa pergunta, com esse pressuposto, com essa justificativa, e lá no final, nas conclusões, você tem que responder essas questões. Então, respondeu o seu problema de pesquisa ou não? Validou os seus pressupostos? Você validou os pressupostos. Quando você retornar, você vai verificar que ele conseguiu validar todos, o que é difícil. Às vezes, algum, né, se perde pelo caminho e você até tem uma análise futura com relação a esse objeto de estudo. Mas você validou os seus pressupostos. Até parece que foram feitos depois. Então, assim, uma sugestão que eu lhe deixo, que você melhore essa parte da conclusão, inserindo, né, uma análise crítica em relação a isso. O professor fala da articulação, aí é isso que você pode realmente se centrar nessa articulação, que é um discurso que ele faz desde o início do trabalho, e reforçar essa questão da articulação e responder os compromissos de pesquisador. É isso que serve a conclusão deste trabalho, que essa é a minha sugestão. Né? E outra sugestão que eu tenho é o resumo. O resumo também, o meu não tem abstrato, vocês, mas isso não é problema, porque ele pode ser rever. Quando a pessoa vai fazer uma pesquisa lá, né? Vocês são da área de informática, sabem. O que a pessoa procura do trabalho quando ela vai fazer uma pesquisa? Ela vai procurar um resumo. O trabalho é esse. O teu resumo, ele não representa a importância do teu trabalho. Ele precisa ser muito melhorado. O seu resumo e a conclusão são duas coisas que você deveria escrever. Porque aqui você não deixa claro qual é o teu objeto de estudo, o teu campo de estudo, né? Inclusive essas questões que você falou, né, professor Armando, sobre o estado de Santa Catarina, o setor, deveria ver essas duas questões que vão deixar o seu trabalho ainda mais bonito. Tá? De um modo geral, são essas minhas considerações. Né? Eu tenho duas perguntas para você. Você percebeu que existe uma situação complicada? O cenário não é assim tão bom quanto você esperava. Né? Você já tinha esse pressuposto, mas você validou o pressuposto e como que você vê esse cenário? Pior do que eu imaginava. O cenário pesquisado em específico, né, da indústria têxtil, pesquisado das pessoas que, como a gente colocou ali, cada uma das entrevistas foi feito lá em loco. Sentamos na frente da pessoa e conversamos um pouquinho, então até às vezes no texto tem um pouco a mais. Tem umas falas. Eu adicionei mais, eu enriqueci pelo que as pessoas falaram também sobre aquela questão. Né? Eu recordei isso, então. É o questionário fechado? É um questionário fechado. Eu coloquei algumas falas percebidas pelo autor. Né? E deixo isso bem claro no que é a ação, o que foi percebido. Eu vejo que as pessoas dentro da organização, especialmente essas que têm a função de lidar com a informação, não têm nenhuma noção de onde está a informação e para onde ela vai, quem são as pessoas que precisam dela,
mais que eles precisam de informação necessária, aí quando a gente olha de volta para a questão da gestão do conhecimento, do saber, né? Muitas vezes eles nem sabem que não sabem. E aí, a segunda pergunta, se você tem esse se você percebeu esse cenário, está lá no final do seu cenário, aí você propõe um modelo. O modelo que você propõe é muito mais complexo do que a realidade deles. Se a realidade deles é tão embrionada, como que ele vai conseguir utilizar esse modelo? Existe uma lacuna, né, muito grande entre o modelo que você está propondo, você e eu que entende tudo isso, todo esse processo, com a realidade que eu estou estudando. Eu vejo essa lacuna muito grande. Esse modelo que você propõe é o modelo que você propõe para as empresas que você estudou. Você acha que esse modelo é um modelo adequado para essas empresas e essa realidade atualmente? Para a realidade atual, talvez haja uma dificuldade de implantação do modelo, mas eu acho que para elas sobreviverem, elas vão ter que ter um modelo como este. Como que você propõe a adaptação desse modelo? Isso eu senti falta. Você colocou a realidade e você colocou o modelo. Tá, se elas estão numa realidade muito, muito distante, existe uma lacuna, elas não entendem o básico, que é o que se coloca, um pouquinho mais por básico, como que elas vão conseguir atingir esse modelo? Como que elas vão conseguir? Isso é administração. Está falando da administração. Na administração, eu tenho esse modelo, que é o modelo ideal, que elas, na sua mão, elas não vão conseguir sobreviver se não tiver esse modelo. Tá, como que eu vou fazer para atingir isso? Como que eu vou gerenciar a mudança do Quais são cenário as atual? etapas, as tarefas a serem feitas, digamos assim? Não pontualmente, assim, de uma forma mais De uma forma geral, consciente. eu acho que tem tudo a ver com o que a gente começou lá no comecinho, com a era do conhecimento, a era da sabedoria próxima, talvez, né? Em que toda essa informação disponível, todo esse conhecimento das pessoas, seja usado de uma maneira sábia, de maneira a melhor gerir as pessoas para o seu bem-estar, a melhor gerir a informação para o melhor bem-estar das pessoas. Então, você conseguir uma integração entre elas, para que as pessoas dentro de uma organização se gostem, né? As políticas a serem feitas não podem ser as mesmas lá do século passado. Então, aí a gente fala em política de gestão de pessoas, política da gestão da informação para as pessoas, né? O direcionamento da criação de produtos para o cliente. Então, que tipo de produtos vão ser feitos para atender o gosto do cliente, para que o cliente seja satisfeito. E aí, em todas as esferas, clientes internos, externos, fornecedores, uma série de fatores que eu não consegui elencar agora cada um deles. Mas eu vejo, pelo menos, que essa utilização do conhecimento, essa utilização da informação de uma forma sábia, pelas pessoas que têm o poder de fazer. Não sei se eu respondi. É um processo de gestão, né, de preparação. Primeiro de preparação. Preciso preparar essas pessoas que ainda não têm quase nada. E aí, esse processo de preparação, e aí você encontra a administração vários nomes, você pode botar estratégias, você pode botar políticos, e aí você encontra lá os
fiquei com uma impressão que tem duas partes da dissertação. Tem uma parte onde você descreve a situação dos 8 empresas, que são empresas líderes na região. Se essas 18 empresas representam o setor têxtil e seu padrão no Brasil, eu não fiquei muito certo em relação a isso, por isso que eu acho que a observação de mudar o título, enfatizar que é têxtil, que é Santa Catarina, para mostrar as limitações e os limites do seu trabalho, e ao mesmo tempo ter a modéstia necessária para uma observação, para não criar expectativas que as pessoas podem julgar com base nessas expectativas e ficam frustradas. Então, eu acho que por isso tem os limites e a delimitação do trabalho para que seja observado. Então, eu acho que essa é a primeira parte, que é muito interessante, e tem a segunda parte onde vocês estão propondo um modelo. E aí a pergunta da Maria Alva ela é muito pertinente. Não tem ponte, tá? Em termos de dizer por que você está propondo um modelo e por que você fez isso. Então você precisa responder necessariamente na sua dissertação a fundo. E para isso traz as questões gerenciais que são imprescindíveis. Eu acho que a palavra do professor Armando também foi muito clara, que é os pesquisadores da Universidade do Porto já estão tratando a informação como conhecimento. Porque só tratar dentro da informação, você vai discutir questões específicas de dados e fluxo. Mas o seguinte, se nós estamos discutindo dentro do contexto de competitividade, nós precisamos olhar para a transformação dessas informações em conhecimento e, portanto, nós precisamos levantar a questão do aprendizado. Que é o aprendizado é um mecanismo pelo qual empresas que lidam com diversos pontos de informação vão alcançar o conhecimento que vai integrar a formação e a configuração de uma empresa. Por isso que toda a teoria institucional tem muitas contribuições sobre esse modelo, a teoria de knowledge-based view, que é uma grande contribuição também para dentro dessa área. Então eu acho que seria realmente umas páginas para poder, dentro do seu trabalho, para fazer essa ponte entre a parte. Eu não chamaria de modelo, eu chamaria de esboço mesmo. Eu acho que o modelo é um trabalho que não foi proposto no modelo, né? Foi um delineamento. Sim, não foi um esboço sem modelo. A gente não fez um modelo para avaliar subsídios para alguém para isso. Então esse é o primeiro ponto. E aí quando eu vejo a proposta, me preocupa um pouquinho pela apresentação, você enfatizou muito sobre a questão do armazenamento. E armazenamento significa destruir o conhecimento. Tá? O armazenamento não é necessariamente uma garantia de você garantir o conhecimento, de você dizer que a empresa vai incorporar o conhecimento. Então, eu acho que você precisa talvez um pouco avançar nessa questão específica de como que você desenhou o fluxo, para mostrar que você não deixar transparecer, digamos, na leitura do trabalho, que o modelo consiste apenas num processo de armazenamento de dados e de decisões tomadas. Esse dado, como diz, ele só vai ser uma base para a sua inteligência competitiva se ele for transformado em conhecimento através de mecanismos de aprendizado. Por isso que essa discussão, você mesmo mostrou que a maioria das empresas, dos CEOs que estão na frente desses processos, são mais pessoas que fizeram a graduação e não avançaram em termos de qualificação, que traz, digamos, certas limitações que devem ter lidar com esses dados. Eu acho que então, digamos, se eu for para resumir as duas falas, eu acho que estão nessas duas linhas, e em termos de método, eu acho que concordo, tem que tomar bastante cuidado com os resultados estatísticos, por isso que o seu desvio padrão nas respostas mais significativas foram muito altos, que acaba gerando um problema, você sabe como a média só vai se você relacionar a um certo desvio de padrão. Então, é por isso que eu acho que essa interpretação dos resultados, que você confronta esses resultados com a literatura, com trabalhos empíricos, estudos assim, sobre essa área, eu acho que enriqueceria muito o seu trabalho. Tá? Então, eu acho que de uma certa maneira, foi isso que eu praticamente, ao olhar, digamos, o que eu escrevi com as falas do professor Armando, foi mais ou menos o que
foi discutido aqui durante a nossa banca, né? E eu vou te deixar com a palavra final, se você quiser fazer os comentários para nós encerrarmos essa sessão, e depois nós vamos deliberar aqui e peço licença para você sair. Mas deixa primeiro o Ian falar. Eu só gostaria de finalizar este trabalho, então, agradecendo a presença do professor Armando. Obrigado pela presença do senhor, pela rica contribuição do trabalho. Professor Amarial, igualmente, muito obrigado. A professora contribuiu desde a primeira etapa para agora a finalização desse trabalho. Muito obrigado. Obrigado ao meu orientador, o Oscar Dalfo, que está assistindo a gente. E com certeza o senhor está aqui presente, fazendo aqui, sendo feito pelas vias aqui do professor Amal. Muito obrigado também, professor Amal. Obrigado. Então, eu vou pedir licença. Já está noutra dimensão. Então, tá bom. A decisão da banca foi unânime em aprovar a dissertação como desafiador. Parabéns pelo seu trabalho. Foram apenas sugeridas algumas alterações no título, algumas coisas na conclusão, no abstract, assim, que precisam ser feitas. Tem um prazo de 90 dias para fazer a dissertação. E mais uma vez, parabéns pela apresentação. Obrigado, por favor. O primeiro. Muito bem, eu preciso ter assinado hoje. Mestre, preciso de orientação. Principalmente essa apresentação. Exatamente. Tem uma aula de sala. São 7 doentes se cadastram. Propõe uma coisa que o ganho de algumas features são essas.